Boa tarde para todo mundo. É uma grande satisfação estarmos aqui hoje, 27 de março, nesse momento tão especial da Abrafeu, Associação Brasileira de Face Escapulohumeral. Então, antes de qualquer coisa, um agradecimento especial aos meus mestres, à equipe de Serviço de Doenças Neuromusculares da Unifesp, a nossa administração, laboratório, os médicos, pessoal da enfermagem, limpeza, segurança, residentes, pós-graduandos, a equipe multidisciplinar e colaboradores, especialmente aos pacientes e voluntários. Nesse dia de hoje, uma agenda tão linda, maravilhosa, e com essas pessoas convidadas que ofereceram todo o seu tempo e trazendo a expertise. Mark Stone, Scott Harper e a Juni Kinoshita. Eu estou muito excitado mesmo por esse momento, por esse meeting, e ter essa oportunidade de ter escutado essas três maravilhosas apresentações, excitantes e inspiradoras. Maravilhosas, situações inspiradoras. Para a minha apresentação, eu não tenho nenhum conflito de interesse, a não ser com a própria Abrafeu, Associação Brasileira Face Escapulohumeral, brilhantemente organizada, conduzida pelo Fábio Eliezer Figueiredo, pelo Eduardo Conrado Silveira. Eu só tive a oportunidade de estar junto dessas pessoas espetaculares. Num evento de novembro do ano passado, 2020, um evento lindo, realizado também pela Abrafeu, foi comentada uma situação muito interessante. E a distrofia face escapulohumeral e o futuro? O que se espera no futuro desta distrofia muscular? Me lembrei bastante bem de um episódio daquele momento da Star Trek. Ou seja, Star Trek ela antecipou o futuro muito, mas muito, e muitas vezes. Cerca de 11 vezes ela fez uma predição do futuro. Então, vamos contar a respeito de um episódio, uma breve história de Star Trek. Ela foi feita em 1966, foi tendo a sua modificação, transformação durante os anos, mas sempre trazendo novidades antecipatórias do que iria acontecer lá no futuro. O que tem a ver Star Trek com o dia de hoje? No episódio 1968, interessante esse episódio de 1968, a Moriarty Hartley ela estava junto com o Leonard Nimoy, o Spock, numa caverna, num desses mundos aí distantes. E quando eles estavam explorando essa caverna, a Moriarty Hartley ela foi atacada por um bicho alienígena, por um animal. E ela desenvolveu uma doença aparentemente fatal e rápida. O que o Spock fez? Ele pegou o seu celular, olhem só, em 68, já um celular flip, ele abriu o celular, FaceTime, e entrou em contato com a nave-mãe, lá com o Capitão Kirk. E o Capitão Kirk ele recebeu a informação, a mensagem, e ele guiou a orientação para o Spock. E a orientação foi, olha, tira um pouquinho de sangue do dedo dela, com um revólver à pressão, com um capilarzinho pequenininho, e aquele capilar cheio de sangue, por favor, mande esse material por teletransporte para a nave-mãe. Foi feita a desfragmentação, portanto, daquele capilarzinho cheio de sangue, e aquilo viajou ao longo do espaço, chegou na nave-mãe, e lá na nave-mãe aquele material foi coletado pelo Dr. McCoy. E o McCoy ele já tinha, com ele mesmo, um tricodificador. Olha só que interessante, estou falando de 1968. E através desse tricodificador, ele fez a análise no sangue do que estava acontecendo com Marriott. E essa análise, rapidamente, correu-se um gel, e naquele gel identificou-se o problema que estava tendo naquela moça. E rapidamente, na nave-mãe, foi feito um antídoto. E o antídoto através de uma edição genética. E essa edição genética, em outras palavras, medicina personalizada, e aquele antídoto agora feito rapidamente foi colocado também na nave-mãe, uma desfragmentação daquele material, teletransporte para chegar lá na caverna onde é que estava a Mariette doente. Ou seja, já era o futuro de todo médico lá do futuro.
Qual que é o futuro do médico do futuro? Por exemplo, recebendo-se uma informação de uma doença genética, tome 2 genes e calme, eu chame pela manhã. Ou seja, telefone novamente pela manhã. Esse é o sonho do médico do futuro. Muito bem, o que tem a ver esse episódio com a distrofia face escapulo-humeral, a distrofia muscular face escapulo-humeral? Quando é que eu tive contato pela primeira vez com distrofia muscular face escapulo-humeral? Não foi durante meu curso médico. Não foi também no comecinho da residência. Muito provavelmente, algum paciente passou, mas eu não fiz diagnóstico. O primeiro diagnóstico foi realizado em 1985, neste moço. Ciclista, profissional. Qual era o problema dele? Tirar e colocar a camiseta. Ao tirar e colocar a camiseta, a escápula não ficava grudada no gradeado costal. Era esta a queixa que ele tinha. Ou seja, ao tentar empurrar a parede com as mãos, a escápula ela ficava desgrudada da região escapular. Tem alguém mais na família afetado? Perguntei-lhe. Não, só eu. E assim eu pedi para ele trazer os irmãos. Por quê? Ao ler aquela condição no livro, percebeu-se que era uma doença de herança autossômica dominante. Você tem irmãos? Tenho 5. E o interessante, ele trouxe os irmãos. A irmã dele mais velha, ela também tinha escápula alada. E um detalhe interessante, a família tinha um problema hereditário. Eles não conseguiam assobiar, eles não aprenderam a assobiar. Muito provavelmente, eles eram também afetados, mas passava despercebida aquela situação. Aquele paciente, qual era o problema? Era a escápula que não ficava grudada no gradeado costal. Conversando com o pessoal da ortopedia, vamos fazer uma cirurgia. Foi feita a fixação da escápula no gradeado costal com resultado espetacular, foi feita outra fixação do outro lado com resultado espetacular. Se o problema dele era a elevação do braço, aquilo ficou corrigido. Mas a doença está lá. Que doença? A doença que foi já descrita anteriormente por Duchenne, o mesmo da distrofia muscular de Duchenne. Mas o nome dessa característica muscular, dessa característica de comprometimento muscular, foi dado por 2 indivíduos, Landuzzi e Dejerini. Publicação em 1885, por isso também conhecida a distrofia muscular face escapulohumeral como doença de Landuzzi e Dejerini. E ela tem um histórico muito interessante. E esse histórico é de uma grande família moradora lá em Utah, nos Estados Unidos, onde que ocorre a presença da condição fenotípica de distrofia muscular face escapulohumeral em muitos desses familiares, ou seja, uma quantidade bastante grande de pessoas moradoras dessa região. E assim nós começamos a aprender o que é a distrofia muscular face escapulohumeral através do estudo dos indivíduos moradores lá em Utah. É uma doença de herança autossômica dominante, passando de geração para geração, tem uma variabilidade clínica bastante grande, ela é progressiva, ela é evolutiva, ela é irreversível, embora receba o nome de face escapulohumeral, as pessoas podem ter também uma alteração nas pernas, especialmente pés caídos para andar, e nós vamos vendo também que existem outras alterações associadas ao problema muscular. Quando fazemos uma comparação entre moços e moças, homens e mulheres, percebemos que os moços têm um envolvimento muito mais acentuado do que as mulheres. A penetrância da doença ela é maior nos homens do que nas mulheres. E tem essa fraqueza, a dorsiflexão do pé, ou seja, pés caídos. É o mesmo que nós vimos aqui no Brasil. O trabalho da professora Maiana Zatz, lá na USP, ela encontrou também essa diferença significativa entre homens e mulheres, uma penetrância maior nos homens que nas mulheres, enquanto que nas mulheres a manifestação clínica é um pouquinho mais tardia e nos homens é um pouquinho mais precoce. Percebemos, portanto, que existe uma variabilidade na penetrância desse gene homens e mulheres. Naquela fase de 1985, nós falávamos que era uma doença muito rara do ponto de vista de doenças neuromusculares. A prevalência, naquela época, era ao redor de 2 a 4 por 100 mil. Mas os trabalhos mais recentes têm mostrado que a prevalência é maior do que esta.
de 12 para 100 mil em trabalho de 2014, e mais recentemente mostrando-se que a prevalência é ao redor de 20 a 100 mil, se considerarmos os assintomáticos e se considerarmos aqueles de penetrância menor em relação ao gene da doença. E a professora Maiana Zatz já chamou a atenção que existia a possibilidade, aqui no Brasil, de se fazer um diagnóstico molecular, ou seja, com uma alteração genética no braço longo do cromossomo 4. E mais tarde, em 2012, ela também chamou a atenção. Existiam pessoas com fenótipo de distrofia muscular face escapulomeral, que nós pedíamos a avaliação genética. Em uma quantidade bastante grande, nós tínhamos a confirmação genética através da alteração nessa região, nesse cromossomo 4, mas um certo número de pessoas com fenótipo típico, clínico, clássico de face escapulomeral, eles não tinham essa alteração bem definida. E assim, ao estudar essas pessoas, percebeu-se que o defeito era em outro cromossomo, no cromossomo 18, e aqui sendo chamada de distrofia face escapulomeral tipo 2, e aqui a mais comum delas, a distrofia muscular face escapulomeral do tipo 1. Aquela que é do tipo 1, que é a mais clássica, a principal delas, ela tem uma alteração no cromossomo 4, braço curto é P, braço longo é Q, como muito bem descrito hoje aqui do ponto de vista genético. E uma alteração na região 3 e na banda 5, que fica bem no finzinho do cromossomo esta alteração, bem na região telomérica do que aparece. E as pessoas que apresentam a distrofia face escapulomeral do tipo 1, que tem essa alteração na região telomérica, no finzinho do cromossomo, percebeu-se que tinha um gene menorzinho. E esse gene menorzinho, menor, é que estaria relacionado com a distrofia muscular face escapulomeral. Mas nem todos os indivíduos que têm essa alteração, esse gene menorzinho, na região 4, braço longo, desenvolviam a doença. Percebeu-se que naquela região tem dois alelos, um deles chamado A e o outro chamado B. Para ter a doença, tem que ter uma alteração no alelo A. E as pessoas que têm o cromossomo menorzinho, ou seja, aquele gene menorzinho, com alteração no alelo A, eles fazem uma hipometilação. Essa hipometilação é que estaria relacionada ao desenvolvimento da doença. No início, nós não sabíamos o que estava acontecendo. Por que tem essa alteração, portanto? Mais tarde, observou-se que aquela pessoa que tinha alteração no braço longo do cromossomo 4, que tinha hipometilação, tinha uma hiperexpressão dessa proteína chamada DUX4, ou seja, o gene menor, hipometilação, o DUX4 ficava expresso. E assim, com a interpretação, esse DUX4 ele é tóxico para o músculo, e assim ele faz um comprometimento muscular. E quanto maior a toxicidade, maior o comprometimento. E aquelas pessoas que tinham o quadro mais leve, eles tinham o gene um pouquinho pequeno. As pessoas que tinham um quadro mais típico, o gene um pouquinho menor. E aquelas pessoas que tinham um quadro mais grave, o gene menor ainda. Ou seja, quanto menor o tamanho do gene, maior é a expressão fenotípica, maior a gravidade. E o tipo 2? Como que é o tipo 2? O tipo 1 foi bem definido. E o tipo 2? No tipo 2, os trabalhos mostraram depois que tinha assim, um defeito desta proteína chamada SMCHD1. E esta alteração também fazia uma alteração na expressão do DUX4. Ou seja, embora fossem genes diferentes, o mecanismo comum estaria relacionado ao DUX4. Ou seja, comprometimento no DUX4, com expressão aumentada tanto na forma tipo 1 como na forma tipo 2, levando-se ao comprometimento muscular. Do tipo 1, representa no total da distrofia muscular face escapulomeral, mais ou menos 95% dos indivíduos. Do tipo 2, 5% deles. E o mecanismo comum deles ligado à expressão do DUX4. E o DUX4, portanto, sendo tóxico para a célula muscular. Para que a pessoa tivesse a distrofia muscular face escapulomeral tipo 1, ela tem que ter o gene menor,
mais aquele alelo tipo A, mais a hipometilação, no final, tipo 1. E do tipo 2, a alteração naquela região do SMCHD1, o alelo do tipo A também, a hipometilação, e fazendo no final o quadro clínico chamado distrofia muscular face escapulohumeral tipo 2. E esse é um detalhe importante para a investigação laboratorial, porque a confirmação diagnóstica ela vem através do estudo genético. O mais comum é da face escapulohumeral do tipo 1. E assim, nós vamos procurar, portanto, a alteração genética naquele cromossomo 4. Agora, se vier um resultado normal, puxa vida, eu tenho que procurar, portanto, o tipo 2. E para eu procurar o tipo 2, é uma outra forma genética para eu fazer a avaliação. E esse é um problema atual aqui no Brasil. Nós conseguimos fazer a avaliação genética do tipo 1, mas a avaliação genética do tipo 2 ela está muito dificultada aqui no Brasil no momento. Entretanto, do ponto de vista clínico, tipo 1 é indistinto do tipo 2. Em outras palavras, tipo 2 é indistinto do tipo 1. São situações de herança autossômica dominante, de alta penetração, e nós vamos ter que procurar agora, do ponto de vista clínico, características que possam indicar que aquela pessoa ela tenha a distrofia muscular face escapulo-humeral, ou tipo 1 ou tipo 2. E o diagnóstico diferencial não é pequeno, ele é bastante grande. Nós vamos ter que procurar, do ponto de vista clínico, diferenciar esta condição clínica de outras condições. E nós temos alguns detalhes que indicam o diagnóstico. Dentre os detalhes, aquela situação da atrofia do serrátil anterior, fraqueza do serrátil anterior, e assim a escápula não consegue ficar grudada no gradeado costal. Mas observem aqui que tem um detalhe. A escápula, de um lado, ela é mais saltada do que do outro. A assimetria é uma das características da face escapulo-humeral. Uma outra característica muito bem documentada pelos colegas da USP, do Hospital das Clínicas de São Paulo, num trabalho muito bem apresentado, um artigo de neuropsiquiatria, mostrando uma assimetria abdominal também, como se fosse uma pseudohérnia abdominal. E esse é um detalhe que ajuda muito no diagnóstico de face escapulo-humeral. Uma outra forma de se fazer o diagnóstico, hoje mais bem utilizada, é a ressonância magnética de músculo esquelético. E a ressonância ela mostra caracteristicamente a assimetria. Comparando um lado e outro, vejam só que tem muito mais musculatura não comprometida de um lado, quando eu comparo com o outro lado também. Esta assimetria ela é característica da face escapulo-humeral. E quais são os músculos mais afetados na face escapulo-humeral? Nós mostramos que é do serrátil anterior, a musculatura abdominal, a musculatura paraespinhal também ela é mais afetada, e certos músculos dos membros inferiores também, da musculatura membro inferior, por exemplo, do tibial anterior, na região da frente da perna. Vejam só, de um lado mais afetado que o outro, que é a musculatura que faz a extensão dos pés. Se eu tenho fraqueza nesse músculo tibial anterior, os pés são caídos. Só que um lado é mais fraco do que o outro lado. E essa é uma característica, portanto, que ajuda muito no diagnóstico para a face escapulo-humeral. Tem certos músculos que são mais afetados do que outros, por exemplo, os adutores, a musculatura posterior da coxa e a musculatura que faz a extensão dos pés, ou seja, do tibial anterior. E, de novo, do ponto de vista de manifestação de comprometimento, a assimetria. Isso ajuda muito, tanto na região escapular, como na região das pernas. E assim eu consigo diferenciar um possível indivíduo com face escapulo-humeral e com outro indivíduo, olha, isso não é face escapulo-humeral. Quando é que eu digo que não é? Quando há uma simetria de comprometimento. E quando eu tenho comprometimento de outros grupos musculares que não são frequentemente, numa fase inicial, afetados pela face escapulo-humeral. Dentre eles, por exemplo, o redondo maior, que não é muito afetado na fase inicial, na face escapulo-humeral. E nós chegamos nesse evento de hoje, de 27 de março de 2021, um dia especial para a gente. Nesse dia,
Então, vamos fazer uma comparação com aquilo que foi dito há 53 anos no Star Trek. O que aconteceu nesses 53 anos? Em 68, com certeza, nós não tínhamos facilidade de fazer diagnóstico de face escapulohumeral. Mesmo porque, até nos livros textos, esta condição clínica, nem citada ela era aqui no Brasil. Ela era citada lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, Alemanha, como a distrofia face escapulohumeral, e a citação era doença muito rara, que se encontrava lá. E desses 53 anos, quão perto nós estamos daquela história que a Star Trek colocou? Como nós estamos? Dentre elas, do ponto de vista terapêutico, quão perto nós estamos, não só do diagnóstico, mas em relação ao tratamento. E ao falar em tratamento, hoje nós tivemos aqui um apanhado espetacular dessa condição de tratamento. Fazer remédio não é fácil. Fazer remédio é custoso. Custoso do ponto de vista de tempo e custoso economicamente também. Depois de um ano de pandemia, a EMA já sabia, mas agora estão sabendo que hidroxicloroquina não funciona. Cloroquina não funciona, ivermectina não funciona, mas foram necessárias quantas mortes para nós termos certeza disto? E vejam só que para se fazer, portanto, uma pesquisa clínica ou um ensaio clínico, o laboratório ele não pode perder muito tempo. Ele não pode errar na condução. Muito bem comentado hoje pela equipe que fez a apresentação aqui hoje e pela professora Beatriz Nascimento também, nós temos que escolher as moléculas que podem modificar aquela doença. E a escolha ela é feita de uma forma laboratorial em tubo de ensaio. E depois disto, modelo animal. Se nós tivermos um bom modelo animal, nós estamos ganhando tempo. Mas vejam só quanto tempo que se passa do tubo de ensaio para modelo animal. E em modelo animal, quanto tempo que se passa para eu chegar naquela fase 1 de estudo de tolerância, de segurança em voluntários? É segura aquela proposta terapêutica? Aí eu vou testar naquela população com a doença. Por exemplo, na face escapulohumeral. Isso também gasta-se um tempo, que é a fase 2. É segura a medicação? Eu vou para a fase 3, duplo cego, randomizada. Metade da população com aquela doença vai utilizar o princípio ativo, metade o placebo, e eu vou fazer uma comparação, portanto, dos resultados. E como eu faço a comparação? Pesquisa clínica, força muscular, por exemplo, ressonância magnética, por exemplo, ela é eficaz. Daí é que vai para o possível registro, tanto pelo FDA, assim como pelo EMEA, muito bem comentado. Quanto tempo demora? 10, 15, 16, 18, 20 anos cada pesquisa dessa. É muito tempo, é muito dinheiro. Então, eu tenho que fazer a seleção melhor possível. Eu não posso fazer uma seleção errada. Daí é que vem o futuro da neurogenética. E a neurogenética ela está modificando essas doenças genéticas? Não tenho dúvida disso. Então, nós temos realmente uma modificação dessas doenças genéticas. E essa modificação, muito bem apresentada hoje, o professor Scott Harper, de uma forma linda, maravilhosa. Se vocês não conhecem o livro dele, de RNA de interferência, por gentileza, entrem em contato com esse livro, porque ele nos ensina os caminhos, os melhores que nós temos, tanto para diagnóstico, assim como também para pesquisas terapêuticas para a situação. E a apresentação dele de terapias emergentes para a face escapulohumeral foi espetacular. E na face escapulohumeral, não importa se é tipo 1 ou tipo 2, qual que é a proteína que está alterada com excesso de atividade é a DUX4. E se eu inibir essa DUX4, se eu fizer uma inibição, então talvez eu esteja tratando. E ele demonstra isto. E a demonstração foi feita em modelos animais. E em modelos animais, de uma forma muito elegante, ele consegue desligar o DUX4. E ao desligar o DUX4, aquela alteração no ratinho não aparece. Então, vocês vejam, então funciona. Se a alteração não aparece aqui na biópsia do ratinho não tratado, com processo inflamatório, com presença de núcleo centralizado, já no ratinho tratado, com a inibição do DUX4, eu não tenho as alterações musculares. E se eu não tenho alteração muscular, em tese, portanto, a pessoa não vai desenvolver a doença. Em tese, portanto, se eu introduzir a medicação mais precocemente, ela vai ter
uma melhora funcional. Agora, se eu introduzir a medicação muito tardiamente, pode ser que eu não consiga nenhum resultado satisfatório. Pode ser. Muitas vezes é a forma de se colocar a medicação. Portanto, a indústria farmacêutica ela se debruçou nessa condição chamada Dux4. E assim começaram a aparecer as propostas terapêuticas de redução da Dux4, ou seja, o Redux4. E algumas moléculas foram sendo criadas para inibirem a Dux4. Dentre elas, já comentado hoje, os losmapimod. O losmapimod ele faz uma atuação de uma forma indireta, inibindo o Dux4. E essa forma indireta, com uma atuação nessa proteína que faz sinalização molecular, chamada P38-MAPK. Se eu inibir essa proteína P38-MAPK, eu vou fazer indiretamente uma diminuição do Dux4 e, assim, uma diminuição, portanto, daquela toxicidade celular. Isso veio de laboratório. E assim foi vista que a inibição, portanto, da Dux4 de uma forma indireta pela P38-MAPK, eu poderia ter, portanto, uma potencialidade terapêutica, e assim iniciou-se uma pesquisa. E essa pesquisa feita com pessoas de 18 a 65 anos, vejam que em menores é difícil fazer trabalho desse jeito, e eles optaram na faixa etária de 18 até 65 anos para se evitar aquela condição ligada à senilidade, ao envelhecimento. E foi feita uma pesquisa, um paciente tratado para um placebo, na dosagem de 30 miligramas ao dia por um certo período de tempo. E vou fazer o acompanhamento. E hoje já tivemos uma informação que esses resultados estão para aparecer. Estamos esperando de uma forma ansiosa esses resultados. Mas a ciência não para. Se o problema está na expressão aumentada do Dux4, então vamos tentar inibir de outras formas. E a indústria, igualzinho em relação à vacina para a Covid, coronavírus, SARS-CoV-2. E as empresas se debruçaram. A Fulcrum Therapeutics se debruçou de uma forma terapêutica, está bem adiantada a pesquisa, já está numa fase bem mais adiantada. A Miocea é uma outra forma, o Leq Lab é outra forma, tem um outro, Fácil Therapies, e tem uma outra, da Big Pharma. E assim começamos a termos várias propostas para a condição de inibição dessa proteína chamada Dux4. Vejam só que nós temos várias propostas, estamos aguardando esses resultados, e o que nós sabemos hoje, 2021, que a distrofia face escapulohumeral, que era muito complicada no seu entendimento, hoje a gente está começando a entendê-la melhor, já temos modelos animais para que testes terapêuticos sejam feitos em modelos animais e, assim, diminuindo muito o tempo de investigação. São várias estratégias terapêuticas para inibirmos a Dux4 e, dentre as estratégias, a terapia genética. E a terapia genética ela vai tendo seus problemas também, mas cada problema, uma solução. Nós comentamos hoje que a Covid trouxe um problema seríssimo para as pesquisas ligadas às doenças, e dentre elas as doenças neuromusculares, e dentre elas a distrofia muscular face escapulohumeral. Mas, por outro lado, ela trouxe um impacto maravilhoso. Qual foi o impacto? Vacina. E para fazermos vacina, tivemos que aprender técnicas, dentre elas do RNA de interferência. Nossa, conseguimos fazer vacina em tempo recorde, e através do entendimento do RNA de interferência. E uma das técnicas utilizadas para tratarmos as doenças genéticas é através do RNA de interferência. Então, eu vejo um futuro brilhante, não muito longe, com essas técnicas que vieram agora relacionadas ao Covid, a SARS-CoV-2. Ou seja, já estamos copiando o que apareceu lá no Star Trek. Mas lá no Star Trek, vejam só, a molécula terapêutica ela viajou da nave-mãe até a caverna. E como que ela viajou? Será que a gente consegue fazer isto em 2021? Fazer molécula viajar à distância sem necessidade de levá-la do ponto de vista mecânico? Vamos ver o que está acontecendo. E uma das situações fantásticas de momento atual
é o que se chama de supremacia quântica. Na supremacia quântica, verificou-se que nós não somos só 1 e 0, sim e não. O mesmo 1 ele pode virar 0 e o 0 pode virar 1. Ou seja, é um código binário. E dentro dessa passagem de um para o outro, nós temos que aquela condição que é híbrida, que não é nem 1, não é nem 0. Vai passando de um lado e para outro, ao mesmo tempo, ou seja, a situação bipolar. E através dessa situação bipolar, a aplicação disto modificou completamente o nosso mundo de uma forma muito rápida. E a aplicação ela veio nos computadores, grandes computadores, eles foram diminuindo de tamanho, e essa diminuição de tamanho é através desses sistemas que são acoplados. Dentro desses sistemas agora, vejam só que a maior quantidade está intermediariamente, de uma forma intermediária entre o 1 e o 0, permitindo-se a criptografia do WhatsApp, permitindo-se o mercado financeiro, a inteligência artificial e a criação de moléculas, moléculas terapêuticas, e também o teletransporte. O teletransporte pode ser feito dessa condição, porque num certo local não está nem um nem o 0, e você pode fazer uma modificação muito rápida de um para outro, e se você consegue fazer essa modificação muito rápida de um para outro, com certas características especiais para fazer a movimentação rápida disso para um outro lado, cria-se a potencialidade do teletransporte quântico. Em 2015, conseguimos pela primeira vez definir, portanto, que é possível fazer o teletransporte quântico. E assim, através de um tubo, verificou-se que foi possível mandar um fóton a 101 quilômetros de distância, um cabo óptico. E agora, mais recentemente, em fevereiro de 2020, conseguiu-se fazer um teletransporte de 3 metros de uma substância, de um pacote, de um saquinho, para um outro saquinho. Ou seja, já é possível ter o teletransporte. Aquilo que foi colocado no Star Trek há tanto tempo, em 1968, já estamos conseguindo fazer. Ou seja, uma modificação bastante grande no campo da evolução em relação aos genes, as técnicas de laboratório permitindo diagnósticos moleculares, que antes não se sabia, nem se pensava em fazer isto, no desenvolvimento de medicamentos, a medicina personalizada. Eu vejo, portanto, aquela potencialidade de nós chegarmos na farmácia, eu quero o meu medicamento específico para mim, para eu tratar o meu tipo de hipertensão, meu tipo de diabetes e meu tipo de doença hereditária que se tem, ou seja, o tratamento específico para a pessoa. Hoje, nós conseguimos copiar já aquela supremacia quântica vista em 1968, já se conseguir fazer o teletransporte, mas quão distante nós estamos daquela situação? O que aparece? Qual é a dificuldade existente? Eu não tenho dúvida nenhuma que a dificuldade nossa no momento não está na parte genética, não está na produção da medicação, ela não se encontra mais no teletransporte. Sem dúvida nenhuma ainda, para mim, a dificuldade é na comunicação, ou seja, para não cair o sinal. Eu não sei se meu sinal caiu hoje, mas frequentemente cai. A pergunta que eu fiz quando assisti aquele episódio, que eu faço para mim até hoje, qual é a operadora que o Spock utilizou? Porque ele estava tão longe da nave-mãe, ele pegou aquele celular, fez um FaceTime, e em momento nenhum o sinal caiu, e a comunicação foi plena. Ou seja, qual é a operadora que ele está utilizando? Então, esse é o calcanhar de Aquiles. Mas, no dia de hoje, a professora Juni Kinoshita, ela nos explica como que nós temos que fazer para evitarmos esse calcanhar de Aquiles em relação às doenças hereditárias. Exemplo, a distrofia muscular face escapulohumeral. E ela comenta que é trabalhando junto para acelerar tratamentos. Essa é a forma como que ela coloca. Ou seja, naquela ponte, onde de um lado está o tratamento promissor, de outro lado, as medicações que são aprovadas para a utilização para os pacientes e para suas famílias. Como unir essa ponte? E ela, de uma forma magistral, linda, espetacular, ela comenta que são algumas coisas. Nós temos que fazer o registro adequado do paciente. Nós temos que ter uma história adequada. Como fazer registro e uma história adequada? Associação.
isto que a Abrafeu está fazendo. Nós temos que ter os biomarcadores diagnósticos. Nós temos que ter um bom exame diagnóstico. No Brasil, nós conseguimos fazer da distrofia muscular face escapulohumeral tipo 1, mas nós não estamos conseguindo fazer do tipo 2. Nós temos que ter outros marcadores de imagem, ressonância magnética para todos, por exemplo, e ter bons marcadores também de evolução e de acompanhamento. E, através disto, nós vamos fazer a associação dos dois lados da ponte. Nós tivemos também a apresentação espetacular no dia de hoje do professor Mark Stone. O professor Mark Stone, eu gostaria de fazer até uma pergunta para ele depois. O que o motivou a se envolver com a face escapulohumeral? Porque o currículo dele é uma coisa assim absurda. A capacidade de trabalho dele é uma coisa absurda. E, de repente, ele deu o tempo dele para a distrofia muscular face escapulohumeral. A pergunta, qual foi a motivação? Como que ele se envolveu com essa condição chamada distrofia muscular face escapulohumeral? Dá para entender um pouquinho. Esse entendimento está porque ele consegue unir várias pontes existentes, não é uma ponte só, tendo o paciente como o centro dessa situação, o paciente com a face escapulohumeral. E a união foi feita com diversos atores, e esses atores tendo um objetivo comum, uma missão comum. E essa missão tem uma visão. E a visão é tratamento. E tratamento não é só tratamento molecular, mas é um tratamento multidisciplinar, é um tratamento multiprofissional também. Mas tem que ter uma meta, tem que ter uma marca. E a marca que ele colocou é 2025. Ou seja, daqui 4 anos, nós aspiramos que nós tenhamos uma medicação que modifique essa história da distrofia muscular face escapulohumeral de uma forma definitiva. Em síntese, hoje, nós vemos que o sonho está se tornando realidade. Nós temos moléculas terapêuticas que têm um potencial muito grande de modificar a história natural desta doença. Nós temos aqui no Brasil uma associação que eu tenho uma satisfação muito grande, um orgulho de ver esse evento organizado pela Abrafeu, espetacular, engajando pessoas, estimulando pessoas. E eu poderia definir esse evento de hoje com uma palavra: esperança. Esperança não é desejo. Esperança é aquela situação que ela vem para contrabalançar todas as perdas. Ter esperança já é um milagre. E esse milagre traz um futuro para o presente atual. Já estamos vivendo o futuro nesse presente. E esse futuro se encontra em terapias que modificam alterações genéticas, ou seja, a terapia genética que pode vir com alteração do DNA ou do RNA também. E mais ainda, eu posso pensar até nessa situação de teletransporte. E se nós conseguimos já hoje, 2021, mover moléculas por longas distâncias, por que não trabalharmos juntos? E uma frase que me marcou demais: a small body of determined people fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history. Ou seja, um pequeno grupo de pessoas determinadas, movidas por uma fé inextinguível em sua missão, pode alterar o curso da história. Vamos trabalhar juntos. Eduardo, Cristiana e João, Eduardo, Conrado Silveira e Eliana, Beatriz Nascimento, vocês são muito lindos. E eu tenho a maior honra de estar hoje unidos a vocês e todas as pessoas que estão assistindo esse dia de hoje tão especial, 27 de março, único, que não volta nunca mais. Então, a vocês todos, o meu muito obrigado. Esta é a minha visão pessoal do futuro da distrofia face escapulohumeral, um futuro modificador, e para todos vocês, the long life and evolve, ou seja, uma vida longa e progressiva, e para sempre. Um dia lindo para vocês, meu muito obrigado, com muita honra e satisfação. Beijo a todos.